Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que nesse momento vocês estejam todos bem, né? Os familiares de vocês e que, né, Deus nos ajude aí que esse momento passe logo e a gente volte à nossa vida normal, né? Ao nosso cotidiano, às nossas aulas, inclusive, né, presenciais. Mas como o momento pede, né? A gente está vendo aí que está acontecendo muitas coisas que realmente a gente precisa, né, estarmos atentos, né? E também desde já peço para que vocês também, né, não deem bobeira, né? É um momento realmente sério e requer um cuidado, né, muito grande da gente. E tenho certeza que os familiares de vocês, né, estão cuidando muito bem disso, né? É que às vezes a gente fica naquela, né? Aquela vontade de sair, aquela vontade de ir para a rua e ficar à vontade como antes, mas infelizmente no momento ainda não dá. Vamos segurar a onda, né? Vamos nos tranquilizar que se Deus quiser tudo isso passa logo logo e a gente supera, né, mais um momento difícil em nossas vidas e tenho certeza, né, que é um momento que nos trará muito aprendizado. Galera, como nós falávamos na aula, né, nas nossas aulas, fazíamos nossas discussões, eu quero, né, chamar vocês nesse momento para uma discussão sobre um tema que eu acho bastante pertinente, que nós havíamos até já começado, né, a fazer em alguma aula, né, que sobre a ética, e a questão aqui especificamente sobre um texto, né, que é uma preocupação de um grande filósofo, um filósofo grego chamado Aristóteles. Na verdade, o Aristóteles ele é de uma cidadezinha chamada Estagira, né, na Macedônia. E eu estou mandando para vocês leram aí, né, também o texto que eu mandei, A Felicidade. E esse texto ele trata, né, aqui eu quero discutir com vocês um pouco sobre esse texto, né, alguns conceitos importantes do texto, né, e que é importante também vocês estarem atentas, né, que é um texto que retrata sobre a felicidade, né. O que é a felicidade? Pois bem, na verdade, se nós pensarmos, né, do nosso ponto de vista, cada um tem, como o próprio Aristóteles dizia, cada um tem uma forma de ver o mundo, né? De projetar uma realidade, de projetar um mundo para si próprio. Mas o Aristóteles, ele como um pensador, né, bastante original, né, criador também de várias, né, disciplinas, inclusive, como a lógica, né, como a ética, né, a estética. Então ele desenvolveu muito sobre esse assunto. E aí o que eu queria que vocês pensassem comigo? Bom, o que é a felicidade? Né? Ora, no nosso texto ele diz, os seres humanos, eles agem, né, conscientemente e a cada um de nós, né, é senhor de sua própria vida. Ou seja, todas as nossas ações, né, querendo ou não, elas são ações que dizem respeito somente a nós, enquanto, né, nós agimos, enquanto uma ação nossa, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu não sabia, não tive intenção de magoar, não tive a intenção de ofender, não foi essa a minha, sabe, minha vontade, nem percebi que eu estava ofendendo, né, ou que eu estava magoando tal pessoa, né? Ora, mas o que isso tudo tem a ver, né, com a nossa felicidade? É que às vezes a gente olha a nossa vida, a gente não observa que muitas das nossas ações, como diz o Aristóteles, elas acabam impactando, né, na vida de outras pessoas. Ela acaba gerando, né, situações, né, de alegrias e também de tristezas na vida de outras pessoas. Ou mesmo nossos familiares, às vezes dos nossos pais, né, nossos familiares, quando a gente faz alguma coisa que a gente acha que está fazendo certo, né, e às vezes a gente não percebe que a orientação da família, dos nossos responsáveis, no caso vocês, né, foi outro tipo de orientação e por alguma razão você acaba agindo diferente. Ora, né, a filosofia pode nos ajudar numa situação dessa, né? Por que eu estou discutindo com vocês sobre esta questão? Bom, a filosofia, na verdade, ela nos ajuda, né, a pensar sobre a nossa própria vida, né? E aí entra aquela questão da ética, que nós vimos aí no texto anterior. O que é essa ética? Né? A ética nós podemos desenvolver, né, como um conjunto de ideias, né, ou um conjunto de princípios e valores que guiam,
que norteiam, né, a conduta, né, humana. A ética são aquelas regras, né, aquelas normas que nos dizem, né, ou no dia a dia, o que nós devemos fazer, né, ou como nós devemos proceder, né? E obviamente, né, que essas nossas ações nem sempre elas são ações voltadas, né, para o bem na concepção de outras pessoas. Às vezes você acha que está fazendo a coisa certa, a coisa boa, né, a coisa correta, e às vezes a gente não está, né? Então o que o Aristóteles está dizendo aqui? Ele diz assim, em suas aulas, né? O Aristóteles, na verdade, os alunos do Aristóteles, né? O Aristóteles ele ensinava, né, a análise do agir humano, né? Ora, o que é o agir humano, né? Então o Aristóteles estava muito preocupado com o ser humano que eu sou, que ele era, que você é. Então a preocupação do Aristóteles é que tipo de ser humano eu sou, que tipo de ser humano, né, eu pretendo que outras pessoas sejam. Que mundo que eu vivo, como é que eu quero que esse mundo, né, se torne para as pessoas que estão chegando, ou aquelas que, né, já estão com a gente. Então Aristóteles ele tinha uma concepção, né, muito pura, né? E aí nesse aspecto havia também muitas críticas, né? Porque a visão ocidental, né, a visão do grego é uma visão, nesse caso aqui, né, aristotélica, o aristotélico, né, é uma visão muito pura, né? Porque para ele, o Aristóteles ele não imaginava, ele não concebia um ser humano fazer uma ação que não tendesse ao bem. A ação para o Aristóteles, toda e qualquer ação humana para o Aristóteles, ela tendia ao bem. E para ele não havia no ser humano algo maior, algo mais contemplativo do que a própria felicidade. Então, ser feliz para Aristóteles era a coisa mais importante que um ser humano poderia conquistar, né? E aí, obviamente, como eu disse anteriormente, essa nossa percepção de felicidade ela é diferente, né? A avó pensa de um jeito, às vezes o pai enxerga de um jeito, né? A mãe, você, o irmão, a irmã. Mas ao mesmo tempo, todos nós buscamos, segundo Aristóteles, um estado, né? Um estágio, né, de bem-estar, né, pessoal, que a gente viva alegre, feliz. Então, eu vou pegar aqui só um trechinho do texto, só para que vocês tenham em mãos aí também, né? Ó, em suas aulas, Aristóteles faz uma análise do agir humano, que marcou decisivamente o modo de pensar ocidental. O filósofo ensinava que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem, que é o que eu acabei de falar. O bem é a finalidade de toda ação. Então, para ele, toda ação que você faz, toda ação que nós praticamos enquanto indivíduo, né, tende a um bem, né? E esse bem, né, do qual ele fala, a busca do bem é o que difere a ação humana de todos os outros animais. Curiosamente, ele está dizendo que nós somos os únicos animais que realmente praticamos, né, ações, né, com um nível de consciência, com uma condição racional. Então há em nós a racionalidade, né, a condição do pensamento, da razão, portanto nós construímos, nós organizamos ideias, né? Nós organizamos coisas boas na mente. Infelizmente tem pessoas também que organizam coisas não muito boas, né, ruins, que obviamente não é o nosso caso, né? Não, nunca há de ser. E aí o Aristóteles ele faz uma pergunta, né? Ora, qual é o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação? O que você acha? O que você pensa? O que você me diria se nós estivéssemos aí agora na aula conversando, trocando ideias, aquelas aulas que às vezes, né, a gente gerava alguns conflitos ilegais de reflexões, de debates, uma aula para pensar, para a gente, inclusive nesse momento, tantas coisas estão acontecendo, a gente vê aí discursos de todos os tipos, falas de todas as maneiras, né, dirigidas, né, umas bem intencionadas, das outras não tão bem intencionadas, mas cada um analisando do seu jeito, né? Mas, e aí por isso a gente tem que estar preparado, nós temos que ser seres, né, nesse momento bons, né, e prontos para ouvir, mas assimilar as coisas boas. E as coisas ruins, né, como diria Aristóteles, afastar-se delas, entendeu?
E nessa pergunta, né, de Aristóteles, qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação? Qual é a sua ação em busca do bem? Né? E como resposta encontra, né, justamente a palavrinha felicidade. O Aristóteles ele acha que o maior bem que uma ação pode trazer é a felicidade. E veja, aqui ele está dizendo felicidade. Ele não está dizendo a felicidade que o professor está falando, ou o professor está defendendo. Eu estou defendendo a felicidade do jeito que o Derval acredita. Não, não. É a felicidade, é o bem-estar de cada um. E, obviamente, ele vai explicar que o fazer o bem, né, é algo que tem que ser puro, que não pode machucar, que não pode ofender. Então, ele universaliza essa ideia de bem, sabe, de felicidade. Ora, cada um de nós responde de uma forma singular. Essa singularidade, né, na resposta, é partilhada por outros indivíduos com os quais convivemos, como eu havia dito anteriormente. As conquistas tecnológicas, né, por exemplo, hoje a gente vê um mundo muito avançado, cada vez mais avançado. Imagine, vocês têm em mãos, né, um aparelhinho, né, chamado celular, que aliás com o qual eu estou gravando aqui, e que digo para vocês, hein, que sofrimento para aprender a fazer esse negócio. Não é fácil fazer todo esse processo acontecer, até você entrar em toda essa vibe que vocês já estão tão acostumados. Mas faz parte do show, né? Aí, a gente pensa a tecnologia. De que adianta, galera? Uma tecnologia, todo um desenvolvimento, se a gente não pensar que existem outras pessoas também que querem ter o acesso. Outras pessoas, né, que também quer ser feliz. Ora, então, ao mesmo tempo, o que o Aristóteles diz aqui, que no processo de nossa educação, né, nós temos algo muito, muito importante. O que é? Ou quem são? Nossas famílias. Nosso familiar, né? O pai, a mãe, os avós, né? Os familiares, né? De uma maneira geral. E ele entende que a família é absolutamente importante e é o primeiro grande passo para a nossa formação, para que a gente possa realmente formar uma sociedade melhor, como eu disse, um país melhor, um mundo melhor, né? Para que nós possamos realmente construir, né, nós também temos que ser pessoas boas. Não adianta a gente fazer um discurso, né, a fala da felicidade, quando a gente não é capaz de olhar para o nosso colega do lado, né? Para, né, a pessoa, né, aquela pessoa que tem uma necessidade, né, que não é a nossa, mas que nós podemos ajudar, mas também a gente não ajuda. Então, quando a gente fala de felicidade em Aristóteles, nós estamos falando do quê? Olha, como eu dizer, toda a produção histórica dos seres humanos consiste em criar condições para que o homem seja feliz. Todas as religiões, as filosofias de todos os tempos, as conquistas tecnológicas, as teorias científicas e toda a arte, né, são criações humanas que procuram apresentar condições para conquistar ou para a conquista da felicidade. O processo civilizatório iniciou-se como a promessa, né, da felicidade. Então, na verdade, o que eu estou querendo pedir aqui para vocês nessa aula? Ora, algumas questões aí inerentes ou que estão contidas no texto, né? Alguns termos, inclusive, como por exemplo aqui a gente vê a palavra ética, né? Nicômaco, né? Felicidade, né? Ora, bom, primeiro que Nicômaco, né, na verdade é um nome de uma obra do Aristóteles, né, que não é o caso de discutirmos aqui, debatermos, mas o que eu quero que vocês entendam nesse texto? Aristóteles, ele é um grande pensador preocupado com a humanidade. Ele é um grande filósofo preocupado com o bem-estar individual. Não dele, tão somente dele. Mas ele está muito mais preocupado com o ambiente, com o mundo que ele está vivendo e que ele vai deixar, do que necessariamente, né, com a vida dele, com as particularidades dele. Né? Porque não adianta eu pensar um mundo, eu pensar a minha felicidade, se eu olho ao meu entorno, ao meu redor, o mundo não está legal. Então ele diz, vamos agir, vamos produzir ações, vamos fazer coisas, vamos não só contemplar,
coisas boas, mas vamos fazer com que essas coisas boas, com que essas ações, né, com que essa minha felicidade, ela se espalhe, ela irradie, né, para outros meios também, para outras pessoas, para outras comunidades, para outras famílias. Então, a grande preocupação de Aristóteles, por isso, é essa. Por isso que lá no começo ele fala assim, mas como resolvemos o que fazer? Né? Será que nós temos realmente uma condição, temos uma formação para que essa nossa felicidade realmente ela seja, né, contemplativa, não só para mim, mas para todos? Será que a gente, nesse texto, temos condições de pensar alguns valores, mesmo pegar o texto, agora estamos todos em casa, né? O tempo, claro, na medida do possível, né? A gente tem ficado um maior tempo em casa, né? Mas tem situações aí que, né? Tem muita gente ainda indo trabalhar, porque é uma necessidade dessas saídas. Mas tenta discutir, fazer uma leitura tranquila desse texto, né? Discutir, fazer uma reflexão, um debate dentro da tua casa. O que é felicidade para você? O que é felicidade, né, para alguém aí da tua família? Pergunta para ele ou para ela, debate, discute, para que a gente possa, né, realmente construir, né, esse mundo que a gente tanto busca, que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer, né? Então assim, galera, eu vou ficando, né, por aqui. Penso para que vocês tenham bastante atenção, né, com essa coisa da ação humana, da felicidade, né, do que eu realmente, né, estou vivenciando neste momento, o que o país está passando, o que o mundo está vivendo, o nosso país, a nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa rua, na nossa casa, sabe? Então, tudo que nós queríamos neste momento é poder chegar em casa, ou na casa de um tio, de uma tia, de um parente, e dar um abraço, um beijo, entendeu? Mas nesse momento a gente está muito ainda apreensivo por tudo que está acontecendo. Por quê? Porque qual seria nosso grande ganho, acho que a nossa maior felicidade num momento como esse? De repente, na casa dos amigos, das amigas, né? E despreocupados, abraçar, né? Dar um beijo no rosto, né? Visitar pessoas, estar em alguns ambientes, alguns lugares que a gente costuma, né, na verdade, ficar, entendeu? Então, galerinha, é um momento de tranquilidade, é um momento que a gente precisa realmente ter cuidado com o que está acontecendo e o que eu peço para vocês, tenham muito, muito cuidado com esse tal coronavírus. Ele não é brincadeira, tem, sabe, realmente muita gente que infelizmente, né, não está tendo, né, a alegria, né, de poder abraçar os seus queridos, suas queridas, mas vai chegar o momento certo, tá? Então, nesse momento eu peço que vocês, né, dêem uma olhada no texto, revise o texto, dê uma lidinha nele, faça uma discussão. O grande dilema, né, o grande objeto de discussão desse texto que eu quero é pensarmos de forma tranquila, cuidadosa sobre o que é a felicidade, né? E aí dentro de um propósito filosófico, fazer uma discussão até mesmo na família, né? Com os familiares. E espero que esse texto também possa contribuir de alguma forma, né? E que as suas conversas, que o seu bate-papo dentro de casa aí também, com quem você achar, né, pertinente, que seja válido, e eu agradeço aí, né? E realmente agradeço também a oportunidade de estar também na casa de cada um de vocês, né? A gente sabe a responsabilidade que é, né, transmitir algo, estar falando algo para vocês, né? Mas espero que vocês, né, tenham gostado e que tenha realmente contribuído com, né, um pouco com o conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.
Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês têm aí o grupo do WhatsApp, pode me mandar, se alguém tiver meio acanhadinha, pode mandar no particular. Professor, pô, não entendi isso, professor, essa palavra aqui, sei lá, nicômaco, professor, essa palavra liceu, que é a escola que o Aristóteles fundou, né? Pô, não entendi isso aí, puxa vida, tal. Aí nós vamos discutindo, tá bom? Sintam-se à vontade para qualquer dúvida, entre em contato pelo grupo ou mesmo no particular que eu darei o retorno a vocês. Muito obrigado.